é claro, repito aqui o que eu falei logo no iníciozinho da live, o torcedor vai estar mordido. E tem que estar. Né? Senão não faz sentido o futebol. O torcedor que está satisfeito, que está conformado com uma eliminação, perdeu todo o sentido de ser torcedor. Então tem que estar, não sei se indignado, mas tem que sentir. Teve até no 6-1 do Flamengo em cima do Vasco, eu falei aqui, as derrotas precisam começar a doer. Precisa voltar a incomodar. Tem que parar de normalizar a derrota, parar de normalizar a eliminação, por mais que se entenda as limitações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você pode entender, você pode compreender, você pode respeitar a limitação, mas você não precisa tratar com naturalidade as derrotas. Então é bom que doa, é bom que o Verratti saia de campo chorando, mesmo não sendo culpado, entendeu? Longe disso. É bom que o torcedor, de uma certa maneira, sinta isso também, porque também deixa a sensação de que, olha, se organizar um pouquinho, cara, a gente pode voltar a ser competitivo. Se as coisas andarem um pouquinho melhor no ano que vem, se tiver mais estrutura, se tiverem realmente uma capacidade melhor de contratação, de leitura de elenco, de montagem de elenco, a gente consegue sim. Não consegue agora porque o time é muito limitado. E todo mundo sabia disso, não é uma novidade. Né? Não é uma surpresa, né? Nossa, o Vasco era favorito e caiu para o Atlético Mineiro. Nunca foi. O sentimento, talvez, do torcedor é no sentido de que, putz, mesmo limitado, dava. Mesmo com todo o problema que a gente tem, dava. E numa final, se chegasse até lá, quem falaria que não teria chance? Então, acho que o torcedor vai sentir sim, tem que sentir sim, tem que ficar incomodado sim, mas tem que ser uma cobrança olhando para 2025. Porque o elenco continua limitado como sempre teve. Tanto que aqui o grande mérito que a gente falava do Paiva era trabalhar com a limitação do elenco. Encontrar possibilidades dentro do elenco limitado. E aí, sem Adson e David, o que era limitado se torna cada vez mais. É por isso que a gente vê um Rossi entrando hoje. Ah, se não fosse... O Ryan também foi criticado, então sobrou quem para entrar na ponta? Ah, o Maxime jogou outro dia também, até não jogou nada. O Jean Davi também não jogou nada até agora. Então, assim, qualquer um que fosse escolhido, se jogasse o que vinha jogando, seria criticado. Porque a solução não está no banco. A solução do Vasco, na verdade, não está nem em campo. Quem dirá no banco de reservas? Né? Então, acho que é algo que o Vasco tem que olhar, na verdade, para 2025, que seja mais competente na hora de mexer no elenco. Porque se você tem uma janela de transferência e praticamente todo mundo que você contratou não é relevante para entrar no jogo decisivo, Maxime, Jean Davi, Souza, Alex Teixeira, você jogou dinheiro no lixo. Jogou dinheiro no lixo. E aí você tem como titulares Emerson Rodrigues e Coutinho, que até acho que o Emerson não fez jogo ruim hoje, mas que também não vão ser esses caras decisivos nesse momento. Nesse momento. Então, a gente teve um debate grande aqui, quando o Vasco começou a se movimentar no mercado, que era muita gente torcendo, muito mais uma torcida para que desse certo, e quando a gente fazia as críticas, o pessoal falava, tá sendo negativo, deixa eu jogar primeiro. E a gente falava, cara, reforço tem que chegar tendo impacto imediato. Se é para gastar dinheiro, você tem que ter a convicção de que esse cara vai chegar e vai te dar um resultado. E a gente, infelizmente, não vê isso no Vasco, não via antes, não vê agora, e espero que a gente, em algum momento do Vasco, a gente olhe e fale, aprenderam a se movimentar no mercado, aprenderam a ler o próprio elenco, aprenderam a entender as necessidades do elenco, porque o Vasco gasta, contrata e continua cheio de lacunas no elenco. O Vasco, dos 4 times semifinalistas, é hoje o elenco mais fraco, porque o Corinthians, aí sabe-se lá como, os problemas financeiros que o Corinthians tem, ainda assim, conseguiu trazer Depay, Thales Magno, André Ramalho, mais quem que trouxe nessa última já? Carrilho, André Carrilho, mais quem que trouxe? Vários jogadores, Charles, vários jogadores que hoje são úteis pro Corinthians, e o Vasco não conseguiu se movimentar. Ah, mas não tem dinheiro. O Corinthians também não. De alguma forma deram um jeito. O Vasco tem que aprender a se movimentar também nesse mercado. Não que tem que fazer igual o Corinthians, não. Mas dá para fazer. Dá para se movimentar melhor. E enquanto não se movimentar melhor, enquanto você não tiver possibilidades dentro do elenco, o teto vai ser sempre mais baixo. Então, aliás, talvez olhando o copo mais cheio, de uma certa maneira,
o fato do Vasco ter batido no teto já é algo positivo. Porque é um Vasco que é constantemente muito mais próximo do chão. Se o Vasco bateu no teto, ele fez mais do que fez nos últimos anos. Que não, o teto era bem longe ainda. Ele estava bem abaixo do teto. Nem isso, não conseguia tirar o 100% do que era capaz. Né? Então, acho que agora o momento do Vasco é esquecer a Copa do Brasil, esquecer o que passou e voltar a focar em Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa, possivelmente, de 2 vitórias para não ter mais nenhum risco de rebaixamento. E aí não é só uma questão de não ter risco matemático, mas é uma questão de retomar a confiança do torcedor. Porque eu tenho certeza, não sei se aqui no chat, mas talvez no Twitter, no Instagram, muita gente nesse momento já está, vamos voltar a fazer conta para bater 45. Vamos voltar a focar em não cair. E tem 10 jogos pela frente, se eu não me engano, 9, 10. O Vasco tem a chance de matar isso em 2. Não de bater 45, mas bater 43. O que dificilmente já significaria uma possibilidade de rebaixamento. Então, é um momento onde o Vasco precisa voltar as atenções para o brasileiro para parar de correr risco. Definir e ter um fim de ano tranquilo. Apagar esse último ano, esse último 1 mês e meio, que foi simplesmente ruim. Muito ruim. Muito ruim. O Vasco precisa voltar a entender suas limitações e o Paiva precisa voltar a entender o que esse time pode entregar. Passado essa utopia, de uma certa maneira, não é utopia, mas passado essa possibilidade, essa esperança de Copa do Brasil, é focar no que realmente sempre foi o principal foco, ou deveria ser, que é o brasileiro. Terminar o ano tranquilo, conseguir uma vaga em Sul-Americana, que o Vasco não disputa há muito tempo, e começar a projetar 2025 pensando numa competição internacional e pensando que esse time é muito limitado. Esse elenco é muito limitado. Faltam não só peças, faltam características. Hoje o Vasco não tinha a possibilidade, por exemplo, de ter 2 centroavantes dentro de área para um jogo. Não tinha essa possibilidade. Não tinha possibilidade, o Botafogo fez isso ontem, com Tiquinho e Igor Jesus. Estava fechado, o Criciúma fechando o jogo. O que o Botafogo fez sem vergonha nenhuma? Líder do campeonato. Botou 2 centroavantes e começou a cruzar a bola para a área. E fez o seu gol assim. Depois tomou um gol, são outros 500. Mas depois quase fez o segundo gol e novamente em cruzamento. Acabou tocando na mão do Alexander e acabou sendo anulado. O Vasco não tem nem a possibilidade de ter 2 centroavantes dentro da área, porque simplesmente não existem 2 centroavantes no elenco. Isso nem no seu time, se você pegar agora, procura o clube mais próximo da sua casa. Vai lá, você pode ter certeza que se estiver jogando sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20 ou profissional desse time, ele vai ter 2 centroavantes de área como possibilidades no seu elenco. Não pode um time profissional como o Vasco não ter sequer a possibilidade. O treinador pode até nunca querer jogar com 2 centroavantes, mas ele tem a obrigação de ter ao seu dispor 2 centroavantes, e o Vasco não tem. Isso só para citar um caso, porque nem é o mais agravante, porque o Vasco, bem ou mal, ainda tem um centroavante titular. Mas a gente olha para as pontas, a gente vai ver que faltam características, faltam possibilidades, faltam jogadores testados em Série A. E isso não é de agora, não, tá? Quem acompanha o canal aqui sabe exatamente o que eu estou falando, porque isso é batido não é nem dessa temporada, é de anos. Então, agora é o momento do Vasco focar nos 2, 3 próximos jogos, matar o que tem para matar de brasileiro e começar a projetar 2025. O Fortaleza já está contratando para 2025. Já tem gente saindo na frente do Vasco. O Vasco tem que parar de ficar para trás. O Vasco tem que voltar a estar um passo à frente dos seus adversários. E agora é o momento de focar exatamente nisso.